Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Um Engenheiro no RH. O tema de hoje é comunicação, mas antes da gente entrar no nosso tema, eu gostaria de te lembrar para se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para nós, também deixar o like nesse vídeo. E não esquece, deixa aí nos comentários as suas dúvidas, deixe a sua experiência, conte um pouquinho para nós, sua experiência com os temas que nós estamos trazendo e também deixe as suas sugestões de novos temas que nós poderemos tratar aqui no canal. Bem, falando de comunicação, comunicação é uma competência fundamental para você que quer ter bons resultados no seu trabalho e bons resultados também na sua vida pessoal. Comunicação é importante em todos os níveis da nossa existência, por que não dizer assim? Quem não se comunica não consegue transmitir para os outros aquilo que precisa, não consegue demonstrar aquilo que gosta, aquilo que não gosta, aquilo que quer, e isso a gente sabe é fundamental para que a gente tenha uma boa vida e consiga trabalhar adequadamente. Bom, o que é exatamente a comunicação? Comunicação é algo que ocorre entre, estamos falando aqui de pessoas, né? Entre duas pessoas ou mais. A comunicação ela depende de alguém que está emitindo uma informação e alguém que está recebendo essa informação. Essa pessoa que emite e essa pessoa que recebe tem que tomar certos cuidados para que essa comunicação ocorra de forma adequada. Por exemplo, quem está aqui do lado que está recebendo a informação, aparentemente tem uma posição mais passiva, ou seja, se essa pessoa comunicar bem, está tudo resolvido, né? Bom, não é bem assim, porque para essa pessoa comunicar bem, para essa pessoa saber que ela está comunicando bem, esse outro lado tem que ouvir bem, é isso mesmo que eu estou dizendo. Eu já falei aqui no canal que a gente precisa ouvir mais do que falar em muitas situações, isso ajuda a estabelecer empatia, ajuda a estabelecer um clima de confiança. E quando se está ouvindo outra pessoa, nós devemos praticar uma técnica chamada de escuta ativa. O que é isso? Não é simplesmente você ficar parado e ouvir, é você demonstrar que está ouvindo, é você confirmar o seu entendimento. Ou seja, quando a pessoa coloca alguma coisa, você, de certa forma, ou refrasear, ou eventualmente confirmar, ou tirar eventuais dúvidas ali naquele ponto que ela colocou, colocando toda a sua atenção no que a pessoa está falando e também demonstrando isso para ela. Né? É muito ruim quando alguém está falando alguma coisa e outra pessoa está olhando para o teto, ou ela está olhando para o lado, ou ela está no celular e olhando e dizendo, sim, pode falar que eu estou te ouvindo, mas ela está ali no celular. Né? Isso é terrível. Isso faz com que quem está transmitindo, ou seja, quem está comunicando, transmitindo a informação, veja que não está valendo a pena. Então ele não vai colocar detalhes, ele não vai se esforçar para ser entendido, porque ele está falando e está vendo ali que não está havendo retorno nenhum. Então é muito importante que nós tenhamos essa atitude quando nós estamos ouvindo alguém. A escuta ativa é o nome dessa técnica, ou seja, você demonstrar a sua atenção, você refrasear o que a pessoa falou, você demonstrar o seu entendimento e colocar atenção em quem está falando e não em outros assuntos. É claro que no dia a dia, quando você está trabalhando em equipe, várias pessoas estão falando, quase que simultaneamente, várias pessoas estão ouvindo, então é mais difícil praticar isso do que quando você está numa comunicação só entre duas pessoas. Mas vamos praticar, que isso é muito importante. Se você conseguir aumentar o seu nível de atenção, aumentando o seu nível de absorção da informação, fazendo com que as pessoas percebam que você está ouvindo e entendendo, já é, eu diria, mais de 70% aí de um bom resultado nessa comunicação. A boa comunicação, a gente vai dar algumas dicas mais para o final do vídeo, aguenta aí, para quem está falando também, não só para quem está ouvindo, mas a boa comunicação, ela quebra barreiras. Por quê? No momento em que eu começo a colocar uma situação, seja, vamos imaginar uma situação de trabalho, alguma coisa que deve ser feita por uma equipe ou por uma pessoa. Quando eu começo a colocar isso e percebo que a pessoa está entendendo, percebo que a pessoa está retornando ali, quem está ouvindo está retornando com um feedback positivo daquilo que a gente está falando, ou seja, ela está compreendendo e entendendo o que deve ser feito,
essa pessoa que está falando vai ter maior liberdade para colocar pontos mais difíceis. Lembra quando nós falamos de competências, nós falamos também de conversas difíceis, de tratar problemas, são competências essenciais de comunicação. E quando as pessoas estabelecem essa boa comunicação, o clima de confiança surge e aí os problemas que poderiam estar escondidos, eles são colocados. Isso então quebra barreiras, isso ajuda a levantar problemas que estavam escondidos, eles aparecem nessa conversa e ajuda também a deixar as coisas muito claras, a alinhar expectativas. Quando se fala de trabalho, principalmente, né, quando alguém fala, olha, isso precisa ser feito até quarta-feira da semana que vem, e aí a parte que está ouvindo tem o clima de confiança e a liberdade para dizer, olha, nós temos isso na agenda, então dou prioridade para isso que você está pedindo agora e deixo essas coisas para depois, ou a gente renegocia, não é mais quarta-feira, é sexta-feira, por exemplo. Ela vai ter a liberdade de falar isso se existir um clima de confiança, porque ela está demonstrando que ela está entendendo, a pessoa que está falando colocou todos esses detalhes sem medo nenhum, não escondeu nada, e isso quebrou uma barreira que poderia causar um problema nesse trabalho se a pessoa que vai executar não abrisse questões de prazo, questões de prioridade, e aquele trabalho acabasse ou atrasando ou prejudicando outros sem que esse, por exemplo, no caso de um líder passando para a equipe essa informação, sem que ele ficasse sabendo. Então a boa comunicação ela é fundamental para um bom trabalho em equipe e um bom trabalho de um líder, né? Um líder que tem que ser um bom comunicador para a sua equipe. Assim nós podemos dizer que a boa comunicação, inclusive, aumenta a produtividade no trabalho, né? Se a gente levar para o lado da nossa vida pessoal, comunicação entre pessoas que convivem, juntas, sejam de uma família, sejam pessoas, casais, a má comunicação gera uma série de problemas. Não preciso nem dizer aqui, você deve saber muito bem os problemas que são causados por mal entendidos, problemas que são causados por pessoas não falarem alguma coisa que deveriam ter falado em determinado momento, ou suporem que a outra pessoa já sabe alguma coisa que ela deveria ter falado e não falou. Então essa quebra de barreiras que a boa comunicação proporciona, funciona na nossa vida pessoal e funciona na nossa vida profissional. Bem, além de aumentar a produtividade de uma equipe, a boa comunicação, facilitando que as pessoas se entendam e entendam o que elas precisam fazer, a boa comunicação também melhora a transmissão de conhecimento. Pois é, não digo só numa aula, não digo só quando alguém está ensinando alguém a fazer alguma coisa, mas durante um trabalho existe o conhecimento do que tem que ser feito, conhecimento de algumas regras, conhecimento de solicitações, às vezes de um cliente, conhecimento de diretrizes que estão vindo, conhecimento de expectativas que esse trabalho vai gerar, conhecimento de uma série de detalhes que são melhor transmitidos com uma boa comunicação. Isso ajuda as pessoas a entenderem os porquês. Quando a pessoa sabe por que ela está fazendo alguma coisa, qual a importância do que ela está fazendo, ela com certeza vai realizar aquele trabalho melhor. Respostas como porque sim, porque não, que a gente brinca com as crianças, elas não levam as pessoas a melhorar a sua produtividade, pelo contrário. Mandaram eu fazer, estou fazendo. Quando ela entende as razões, porque ela recebeu uma boa comunicação, quando ela entende a expectativa, porque isso veio numa boa comunicação, ela vai ter uma melhor produtividade, não tenha dúvida. E também há a questão da própria satisfação do trabalhador ali, da pessoa que está realizando aquele trabalho, sabendo aonde aquilo se encaixa, aonde aquele trabalho dele vai impactar em todo o resto. Bem, então, resumidamente, nós podemos dizer que a boa comunicação, que vem de alguém que emite alguma coisa e chega de forma adequada do outro lado, depende que esse outro lado pratique a escuta ativa, que demonstre que está entendendo, depende que esse outro lado abra todas as informações, coloque de forma detalhada, depende que esse outro lado transmita o conhecimento necessário, as razões porque aquilo tem que ser entendido
pela outra parte. Mas existem algumas dicas fundamentais, principalmente para quem quer ser um bom comunicador. E quais seriam essas dicas? A primeira é extremamente óbvia. Você deve observar outros comunicadores. Sabe quando você vê alguém falar, seja do seu trabalho, seja alguma pessoa que você conhece na sua vida pessoal, seja na televisão, inclusive, você fala, puxa, como essa pessoa fala bem, comunica bem. Quais as características dessa comunicação? Procure observar, procure entender como esse bom comunicador se transformou em um bom comunicador. O que ele fez que você teve essa impressão que ele estava explicando bem, e procure, de certa forma, fazer o mesmo. Ou seja, observe para aprender com as pessoas que fazem bem. Isso é uma forma natural da gente aprender. Nós aprendemos muito pela observação e pela imitação, vamos dizer assim, da forma de trabalho dos outros. Isso nos ajuda a chegar num nível que nós estamos entendendo que é um bom nível. Ou seja, se eu entendo que a pessoa é um bom comunicador e eu consigo repetir a forma como ela atua, eu vou também me tornar um bom comunicador. Então essa é a primeira dica. Observe os bons, procure fazer como eles. Segunda dica, não é assim tão óbvia, mas também é muito importante, é a questão da leitura. É mesmo, para você se comunicar bem, você precisa ler mais. Quando a gente lê, o que acontece? Nós aumentamos nosso vocabulário, nós organizamos melhor as ideias no nosso pensamento, e isso nos ajuda também a escrever melhor. Quando eu falo de comunicação, existe a comunicação oral, que talvez é o que a gente tenha dado mais foco aqui, mas a comunicação escrita é importantíssima. Existem bons comunicadores orais. Você tem aquela pessoa que vai para uma reunião de equipe, ela fala, todo mundo entende, depois ela tem que escrever um resumo daquilo e o resumo não fica bom. Ela não consegue colocar no papel todos os pontos relevantes que ela falou, por uma questão de falta de prática, muitas vezes, em escrever. Então, a boa leitura, né? Ler mais, vai te ajudar a escrever melhor, vai te ajudar a aumentar o seu vocabulário e vai te ajudar a organizar ideias, porque quando a gente lê, a gente vê que um autor, quando escreveu um texto, um livro, o que seja, ele se preocupou em, muitas vezes, né? Trabalhar um começo, meio e fim em uma ordem sequencial, outras vezes para criar suspense ou interesse, ele começa pelo fim e vai trazendo, né, os detalhes depois. Ou seja, são formas de colocar as coisas que nos ajudam a organizar o pensamento. Então isso vai facilitar com que você melhore a sua comunicação, seja falada, seja escrita, enfim. Então essa é uma segunda dica muito importante. Então é observar os melhores, né? A boa comunicação oral, ler mais para você organizar suas ideias e ter maior capacidade também de escrita e de colocar os seus pensamentos. E por último, tem uma dica mais geral para quem fala alguma coisa, né? Primeira coisa, eu já falei ao longo do vídeo, sempre procurar explicar as razões. As pessoas trabalham melhor quando sabem as razões das coisas, seja uma razão política, seja uma razão de uma diretriz, seja uma solicitação de um cliente, ou mesmo uma razão para que o resultado do trabalho seja de acordo com o que se está esperando. Mas procure colocar as razões, as pessoas vão trabalhar melhor entendendo isso. Segundo ponto é não imaginar que as pessoas do outro lado, elas sabem o que você está falando. As pessoas não estão dentro da cabeça da gente, isso é um erro comum. Eu vim de uma área técnica e isso é muito comum. Pessoas de área técnica, muitas delas, a maioria, tem um perfil mais introvertido. E esse perfil, aos poucos, à medida em que ela vai se desenvolvendo, inclusive desenvolvendo suas soft skills, ou seja, suas competências comportamentais, ela vai abrindo um pouco isso. Mas principalmente no começo de carreira, as pessoas são muito introvertidas e elas costumam achar que as pessoas estão dentro da cabeça dela. Isso não é um erro, isso não é um defeito, isso é uma característica. Ou seja, se eu estou vendo aquilo amarelo, é claro que os outros também estão vendo amarelo. Nem sempre isso é verdade. Alguém pode estar vendo aquilo laranja, alguém está observando de um outro ângulo, está vendo aquilo mais avermelhado. Nem sempre é o amarelo, é igual para todos. Então procure deixar claro, deixar as coisas bem claras. Então essa última dica é: diga os porquês,
deixe as coisas claras, não imagine que as pessoas estão tendo a mesma visão que você, procure colocar essa visão para que todos tenham, possibilidade de entender e se alinhar a essa visão para que a comunicação seja efetiva. Bem, espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouquinho melhor sobre comunicação. Não esquece então de se inscrever no nosso canal, deixar seu like nesse vídeo. Coloque aí nos comentários sua experiência com os diversos temas que nós trabalhamos, ou qualquer outro tema que você queira, que você acredite que seja relevante. Coloque até sugestões para a gente trazer nos próximos vídeos. Vamos estabelecer um diálogo aí na nossa área de comentários. Muito obrigado e até um próximo vídeo.